Certamente você já deve ter ouvido alguém apontando o dedo para a igreja, apontando para problemas morais reais e inquestionáveis. Geralmente são incrédulos que tiveram algum tipo de vida na igreja e hoje, por algum motivo, estão apontando seus dedos para falhas morais reais e inquestionáveis. Como reagir diante dessas acusações? Eu creio que não existe uma única forma de reagir. Eu creio que você precisa, como em tudo na sua vida, fazer uma leitura da situação, entender quem são os personagens que estão envolvidos, a própria intenção do seu coração, de maneira que você possa, através dessa leitura, escolher a melhor reação para que a luz do Evangelho brilhe de maneira mais eficaz. O que tem me incomodado muitas vezes é o espírito passivo, que é chamado de pacífico por muitas pessoas. Parece que só existe uma única forma de você reagir a críticas feitas à igreja. Eu preciso ser pacífico sempre. Eu não posso ser visceral, eu não posso demonstrar paixão, eu não posso ser duro, eu não posso incomodar a pessoa que está acusando a igreja de algum problema moral real inquestionável. Isso me incomoda bastante, porque a Bíblia não exige que nossas reações sejam sempre as mesmas em todas as situações. Há um problema de entendimento até da própria dinâmica da ética cristã nesse processo. Mas de onde vem a explicação para esse espírito mais passivo? Para mim, eu poderia dar aqui duas explicações para mim. Primeiro, nasce de uma visão ingênua da vida. Então, tem pessoas que são extremamente ingênuas e elas ficam assustadas ao saber que determinado problema acontece na igreja. Ora, em toda a esfera da vida você vai encontrar problemas. É interessante você ver pessoas acusando, por exemplo, a igreja de ter hipócritas, né? E a pergunta que fica é: onde não tem hipócritas? Na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Em todos os lugares tem. Então parece que é uma visão ingênua da própria vida, mas também da própria igreja. Esse espírito pacífico nem sempre nasce de uma leitura da Escritura, ou nasce desse espírito ingênuo que, na verdade, sinaliza uma ausência de leitura da Escritura. Porque se você lê a Escritura com cuidado, você vai perceber que a igreja está cheia de problemas no Novo Testamento. Você vai encontrar hipocrisia, combatida pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, um tipo de política movida pelo medo também, você encontra aquela igreja, naquela comunidade. Você vai encontrar também um evangelho distorcido. Você vai encontrar em Corinto divisões por preferência. Você vai encontrar também imoralidade na igreja de Corinto, ascetismo nos Colossenses. Você vai, ou seja, um tipo de espiritualidade mentirosa, falsa. Ah, você vai encontrar problemas nas reuniões da igreja, na hora da ceia, um tipo de distinção social terrível. Você vai encontrar ah, comportamentos de interesse financeiro. Quando Paulo escreve a Timóteo, você vai encontrar problemas de falsa doutrina. Você vai ter ali também pessoas usando a piedade como fonte de lucro. Você vai encontrar imoralidade na igreja. É só você ler 2 de Pedro e Judas. Você vai encontrar falta de amor, você vai encontrar frieza espiritual. É só você ler as cartas de Jesus às igrejas em Apocalipse, na Ásia Menor. Então, você lendo essas passagens, lendo a Bíblia de maneira, digamos assim, até superficial, você não deveria ficar assustado com o fato de ter problemas morais na igreja. Isso é real, isso acontece. Além do que, a igreja também ela não é só um aglomerado de pessoas para juntas ali para louvar a Deus. Nem sempre você vai ter na igreja aquilo que você encontra como tipo de clímax ali de Romanos, capítulo 15, judeus e gentios, todos louvando a Deus juntos. Nem sempre é isso que acontece numa comunidade. Você vai ter que encontrar também e vivenciar também julgamento. A igreja é um lugar de julgamento. Leia 1 Coríntios capítulo 5, capítulo 6, Mateus capítulo 18. Então, julgamentos sempre são desagradáveis, sempre são cansativos e pressupõem problemas dentro da comunidade. Então, a igreja é um lugar de julgamento, a igreja tem problemas morais, sim. Na igreja você vai encontrar problemas envolvendo doutrina, e como Paulo, como Pedro, como Judas, como você vai encontrar na Escritura as reações a esse tipo de comportamento. Basicamente, vai encontrar posturas radicais, do tipo expulsar ou entregar a Satanás. Pessoas que são facciosas, Paulo vai dizer que devem ser repreendidas e logo, logo colocadas para fora da comunidade. Então, são várias as reações que você encontra ali àquele comportamento equivocado. Ensinamento, direcionamento,
Palavras duras, lembrando que essas pessoas um dia vão se encontrar com Deus em julgamento. Então você vai ter ensinamentos, direcionamentos, palavras de ânimo, palavra de consolo, palavra de alerta. Então são várias as formas que você encontra Paulo, Pedro, Jesus reagindo a esse tipo de comportamento ou falhas que você vai encontrar dentro da própria comunidade. Não cabe, então, diante de todas essas orientações, de todo esse comportamento e evidências claras, ter uma visão ingênua da igreja. Agora, também há uma visão ingênua com respeito ao incrédulo. E é interessante, se você lê os Salmos, se você lê, enfim, lê literatura de sabedoria, fica muito claro que essa proximidade entre o cristão ou temente a Deus e o incrédulo, essa relação, ela sempre é de um distanciamento saudável. Não pode ser de uma proximidade total. Isso é muito claro na Escritura. Então, há uma visão muito ingênua do próprio incrédulo que está acusando. Parece que ele é sempre vítima. E aí, eu acho que você encontra explicação também no momento cultural. Nós vivemos uma época em que a grande virtude, a grande virtude da nossa era é ser empático. Ou como dizia o Theodore Allen Poe, né, ele vai dizer que encontrar vítimas em todos os lugares é o espírito da nossa época. Então, isso pode macular a sua leitura do incrédulo. Então, ali, muitas vezes, está diante de você alguém que é fraco mesmo. É alguém que não tem estrutura para poder lidar com a vida da igreja, realmente. É uma pessoa que não somente desiste da igreja, ela desiste do emprego, ela desiste do casamento, ela desiste de um monte de coisa. E ela vai ter que apontar o dedo para alguém. Então, não é difícil você encontrar alguém apontando o dedo para os pais, apontando o dedo para, sei lá, para o governo, e alguém vai apontar o dedo para a igreja também. Essa pessoa, muitas vezes, precisa ouvir algo do tipo: você é uma pessoa extremamente fraca, você é uma pessoa mimada. Basicamente é isso. Você quer viver uma vida de quê? Onde você não vai encontrar nenhum problema em canto nenhum? Em que esfera da humanidade você vai viver que você não vai encontrar algum tipo de problema? Algum tipo de problema moral? Aliás, olhe para a sua própria vida. A sua vida é um exemplo de vida moral, realmente? Então, às vezes, falta também, por parte do cristão, diante da acusação, uma visão bíblica do incrédulo. Né? Parece que o incrédulo sempre é vítima, talvez por esse espírito da época, talvez por esse momento em que vivemos, onde a empatia é mais importante do que qualquer outra coisa, e não há espaço para um comportamento mais duro, mais visceral, mais incisivo, quando o assunto é defender a igreja de Jesus Cristo. Então, não há espaço para uma visão ingênua nem da igreja, mas também não há espaço para uma visão ingênua do incrédulo no processo. E eu acho que é aqui que nós encontramos explicação, talvez, é o elemento mais cultural. Então eu vejo que a explicação para esse comportamento mais pacífico barra passivo de muitos crentes quando sofrem acusação quando diz respeito à igreja, a falhas reais da igreja, eu acho que isso encontra explicação mais na cultura, mais numa ignorância bíblica do que na própria escritura. É isso.